Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para transmitir um pouco da mensagem na visão espírita e hoje a gente quer falar um pouco sobre as mães. Nós vamos trazer algumas informações na visão espírita e a primeira pergunta que a gente faz, inclusive para buscar as respostas, será o amor materno biológico, instintivo? Ou será uma virtude que as mães acabam nutrindo ao longo do tempo? Será ele uma conquista do espírito em evolução? Bem, Valdeir Bezerra de Almeida, ele fez um texto que se chama O Amor de Mãe é uma Conquista Espiritual. E ele buscou informações tanto com encarnados quanto com mensagens de desencarnados para que ele apresentasse, e nós vamos repassar então essa pesquisa que eu achei bem interessante. Eu resolvi trazer alguma coisa diferente para não chover sempre no molhado, não ficar aquelas coisas sempre a mesma coisa, né? Sempre o amor de mãe. É claro que a gente poderia falar sobre Maria, né? Que é o grande exemplo, né? Desta grande mãe. Mas vamos dar um enfoque diferente no dia de hoje, tá bem? Vamos lá então. Iniciando aqui com o nosso grande Allan Kardec. Allan Kardec buscou saber dos espíritos, na questão 890, se o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. E a resposta foi uma coisa e outra. E acrescenta: a natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Ele cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um desenvolvimento, uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais do que no animal. Conclui-se que o amor, então, o amor de uma mãe pelo seu filho, é uma virtude e não apenas um instinto. Quando o amor de mãe não correspondido, ele não é correspondido, a mãe não se magoa, não se irrita, ela não exige nada, ela simplesmente ama. Ela permite a liberdade do filho, que a si mesmo se faculta sem carga de ansiedade ou de compulsão. Assim é o amor materno. É resultante de uma conquista e não de um instinto. E é por essa razão que muitas mães não amam seus filhos por algum fato, em alguma realização, em algum problema que tiveram, né, em vidas anteriores. Então, nem todas as mães amam seus bebês. Todo mundo sabe, existe a depressão pós-parto, não é mesmo? E uma pesquisa conclui que o instinto materno na mulher, ela é um mito. É isso mesmo, são pesquisas históricas. E de acordo com o ensinamento dos espíritos, o amor materno ele não é biológico, mas sim é uma conquista. Comparemos então o que nos ensina a mentora Joana de Ângeles. A maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico, tratando-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência, que descobre a necessidade de superação do egoísmo, de desenvolvimento de valores morais mais expressivos, para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios, sem os exageros do apego, do ressentimento, ou da transferência de amarguras e frustrações para os filhos, que se lhe tornam vítimas sem defesa. E o ministro Clarencio, ele afirma que tem o espírito de conquistar e sentir o amor maternal, afiançando que este não é instintual, nem nasce na mulher. Maternidade, diz ele, é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento para ser mãe.
Kardec, na questão 891 de O Livro dos Espíritos, indagou o porquê de as mães odiarem seus filhos já desde a infância, se o amor não é uma lei natural? E aí Kardec teve a seguinte resposta: algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi um mau pai, ou uma mãe perversa, ou um mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau. Nem sempre a mãe amará seu filho. Quando elas encontram dificuldades para amar é porque tiveram com eles relações conflitivas em vidas passadas e por isso merecem a nossa compreensão e indulgência. O espírito André Luiz relata-nos o caso de uma candidata à maternidade redentora e que pratica o aborto por ser o reencarnante, um espírito que ela odeia, protelando assim a oportunidade da reconciliação. Ser mãe é uma experiência que o espírito aceita em nome do progresso e seu amor por seu filho deve ser conquistado. Por isso deve ser considerado o mais puro e verdadeiro amor. Gente, num primeiro momento, eu até não gostei muito do texto que estava lendo, mas depois desta última frase, realmente eu tenho que concordar. E ainda mais vindo as explicações, né, do que acontece, por que uma mãe é diferente da outra, então não há como a gente, né, não aceitar as verdades que são proferidas lá no Livro dos Espíritos. Bom, vamos tornar um pouquinho mais leve essa passagem, né? Eu quero contar uma historinha rapidamente para vocês para encerrar essa participação. Conta-se que São Pedro, muito preocupado ao notar a presença de algumas almas que ele não se lembrava de tê-los deixado entrar no céu, começou a investigar e encontrou um lugar por onde elas entravam. Dirigiu-se então até o Senhor e lhe disse: Senhor Jesus, observei que temos aqui algumas almas que não me lembro de ter-lhes aberto as portas para que passassem a desfrutar da felicidade eterna. Fiz algumas investigações e achei um vão por onde elas entram. Queria que o Senhor mesmo visse. Jesus aceitou acompanhá-lo e viu que desse vão descoberto se pendurava, vindo da terra, um imenso rosário, por onde constantemente subiam muitas almas. Alarmado, disse Pedro: Creio, Senhor, que devemos fechar essa entrada. Jesus responde-lhe: Não, Pedro. Deixe assim. Isso são coisas da minha mãe. Muito obrigado pelo tempo de todos. Um feliz Dia das Mães e um abraço fraterno. Fiquemos com Deus.